Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o cadastramento de veículos dentro do Mantran. Clique no módulo da operação e vamos informar o usuário e senha para acesso no sistema. Muito bem, aqui na barra principal do menu nós temos a opção de cadastro de veículo. Olha aqui, ó, posicionei meu mouse aqui, frota, veículo, tá ok? Essa opção também está disponível aqui dentro, ó. Veículo, cadastro de veículo. Antes de iniciarmos as operações de cadastramento de um veículo, gostaria de mostrar alguns cadastros adicionais. Clico aqui, ó, temos os cadastros de tipo de combustível, tabela de licenciamento, classe de veículo, carroceria e modelo. Tipo de combustível, são todos os tipos de combustível que nós temos. Essas informações já vêm previamente cadastradas no Mantran. Então você não vai ter muito que mexer aqui. Mas se necessitar de alguma outra informação ou uma alteração, basta acessar o cadastro e fazer a navegação como nós já vimos no item navegação. Clico no botão voltar, estou na tela principal novamente. Vamos ver os outros cadastros adicionais. Ó. Adicional, tabela de licenciamento. Essa tabela de licenciamento refere-se ao vencimento dos licenciamentos de acordo com as placas de veículos e de utilitários. Você pode informar toda a tabela se desejar. A mesma navegação e os mesmos botões, incluir, alterar, excluir. Clico em voltar, vamos dar uma olhadinha no item classe de veículo. Clico aqui, ó. Classe de veículo. Essas classes que vocês estão vendo aqui também são padrão na implantação do Mantran. Isso não quer dizer que você não possa alterar, excluir ou começar do zero, excluir tudo que está aqui e cadastrar as classes que você vai ter em geral na empresa. Então nós temos aqui Kombi, picape, furgão, toco, truque, e aí você vai cadastrando todas as classes dos veículos que você quiser. Ok? Muito bem. Vamos ver agora mais opções. Adicional, carroceria. Também é a mesma coisa. Ó. Baú, aberto, granelheiro, frigorífico, cider. E você vai informar também os diversos tipos de carroceria que você tem na sua empresa. Necessariamente não precisa usar essas do Mantran, pode excluir e começar do zero. O importante é que esses cadastros adicionais eles estejam todos preenchidos antes de começarmos a efetivamente cadastrar o veículo. E por fim, nós temos aqui no adicional o modelo do veículo. Esses modelos. Esse aqui ó, é interessante dar uma olhadinha com carinho para ver os modelos que vocês têm na frota. E aí fazer o cadastro adequadamente. Ok? Posto isso, vamos lá. Vou clicar aqui em frota, ó, veículo. Ele vai me abrir a tela de cadastramento do veículo. Aqui eu posso sequencial, colocar frota número 1, por exemplo. Colocar a placa do veículo. BTG 0909, por exemplo. Aqui é importante, eu vou informar se o veículo é frota ou se ele é agregado. Isto é importante. Quando eu falo que o veículo é frota, perceba que o CNPJ aqui já vem o CNPJ da empresa, da sua empresa. Se você colocar aqui ó, que ele é um agregado, essa informação do proprietário do veículo vai ser apagada e o Mantran vai solicitar que você informa quem é o proprietário. No caso, para informar um proprietário, ele tem que estar previamente cadastrado no Mantran. Ou seja, eu tenho que ter a empresa agregada já cadastrada no Mantran para falar que ela é a proprietária do veículo que eu estou cadastrando no momento. Para fazer isso, você teria que vir na opção aqui de cadastro, agregado e cadastrar a empresa agregada. Ó. Vou entrar aqui, vai abrir um cadastro, você vai colocar todas as informações do agregado e vai incluir o registro. Quando você fizer isso daqui, ó, a informação do agregado vai cair aqui no grid, como a gente já viu nos treinamentos anteriores, e você vai ter um agregado cadastrado. Vou clicar no botão voltar e vou estar na tela novamente do veículo. Eu vou informar aqui como sendo frota para facilitar o nosso exemplo. Cliquei em frota, olha, a informação já voltou novamente, o proprietário é a minha empresa. Cliquei em frota, capacidade padrão de carga do veículo. Eu vou colocar aqui 3.000 quilos, por exemplo, e a capacidade real. Capacidade real, vou informar também 3.000 quilos.
Descrição. Eu vou falar que é um Ford Cargo. Ford Cargo. Assim, Ford Cargo, tá bom assim. Um Ford Cargo. Comprimento da carroceria. O comprimento da carroceria não é necessário. Mas se você já quiser ter o cadastro tudo bonitinho, se já tem uma carroceria, você quer colocar a largura e a altura, pode informar. Senão você pode deixar zerado e vamos em frente. Quantidade de gaiolas, se houver. No caso, não tenho nada, né? Ano do veículo. Vamos falar que é um veículo 2013. Cliquei em Enter. Cidade de licenciamento. Se eu falar que é a cidade de Valinhos, por exemplo, dou o Enter. Ele já traz, identificou a cidade. Aqui você vai informar se o veículo é reboque ou tração. Essa informação é importante. Se você colocar que esse veículo é reboque, ele só vai aparecer quando eu fizer algum conhecimento ou algum manifesto, quando eu pedir informação de reboque. Muitas vezes ocorre de você informar erroneamente aqui o reboque ou tração, e depois você vai procurar o veículo no Mantran em alguma operação, por exemplo, de conhecimento rodoviário, você formou ele como reboque e vai procurar o veículo como classe tração. Ele não vai aparecer. Então é importante que você fique atento a esse tipo de ocorrência. Ele é um reboque ou uma tração? Aqui ele é uma tração. Outra informação importante, o veículo está licenciado? Vamos colocar que ele está licenciado. Né? Mais para frente aqui eu vou informar a data de vencimento do licenciamento. Mas ele está licenciado. O CNPJ da empresa ele já me puxou automático, porque eu falei que ele é frotista. E a marca do veículo. Eu falei que ele é um Ford Cargo, então a marca é Ford. Número do baú. Se tiver um número de baú, você pode informar o número do baú. Quilometragem atual do veículo. Não é obrigado você informar a quilometragem inicial do veículo agora. A quilometragem, em operações como manifesto, onde você queira controlar efetivamente qual é a quilometragem que saiu numa viagem, qual é a quilometragem que voltou na viagem, quando você fizer essa operação no manifesto, por exemplo, automaticamente ele vai vir aqui no cadastro do veículo e vai acertando as quilometragens. Então, quando você está nascendo o cadastro, quando está sendo feito o cadastro inicial, obrigatoriamente você pode deixar com uma quilometragem atual zerada. Para efeito de exemplo, eu vou falar que ele tem 1000 km. Certificado de propriedade do veículo. Certificado de propriedade é uma informação que tem lá no documento do veículo. Você pode olhar dentro no documento do veículo e informar o número da propriedade do veículo. Quantidade de eixos, vou colocar que são 2 eixos. E aqui uma informação importante, número do chassi. Isso é importante. Eu vou colocar um número qualquer, só para a gente seguir o exemplo. E vamos para frente. Modelo do veículo. O modelo do veículo, eu vou abrir esse objeto aqui, que a gente chama de Combo Box. Eu tenho uma série de informações do modelo. Da onde vieram essas informações do modelo do veículo? Lembra que nós falamos sobre os cadastros adicionais? Os modelos dos veículos estão vindo deste cadastro adicional. Olha, vou novamente. Cadastro, veículo adicional. Se você vier aqui no modelo do veículo, esses itens que estão aqui são os que estão aparecendo quando eu clico aqui, modelo do veículo, tá vendo? Eu vou falar aqui, vamos procurar ver se eu tenho um Ford, Ford Cargo. Muito bem, informei Ford Cargo. Código Renavan, outro número importante. Pegue aí o documento e informe o Renavan. Classificação do veículo. O que ele é? Um furgão. Então eu escolhi furgão. Novamente, olha, classificação do veículo. Isso vem da informação da classe do veículo. Aonde está esse cadastro de classe? Veículo, adicional, classe do veículo. Aqui estão as classes. Se você adicionar aqui, ela vai aparecer lá. Importante a navegação, hein? Furgão. Muito bem? Ok. Temos agora o tipo de combustível. Vamos falar que ele é um carro a diesel. Informei o combustível. Carroceria. Cadastro de carroceria. Também está no item adicional lá. Eu vou falar que ele é um furgão. Tudo bem? E o mês de validade do licenciamento. A placa aqui no nosso caso é final 9, né? Eu vou informar o mês de vencimento com o mês 9 aqui. Você tem que estar atento e ter certinho a tabelinha de vencimento de cada licenciamento para ter um controle efetivo no Mantran. Faz de conta que aqui fosse vencer no dia 1/9/2014.
Filial de vínculo. Em que filial que esse veículo está vinculada? Eu tenho só uma filial cadastrada, então eu vou colocar que é a minha única filial. Se você tivesse 2 ou 3 filiais e quiser vincular ele a uma determinada filial, é só você informar aqui qual é a filial. Dei Enter e parei aqui no item chamado tabela de frete. O que é uma tabela de frete? Tabela de frete, em geral, é usada para veículos agregados. Isso não quer dizer que você não possa usar para os seus veículos da frota. Tabela de frete, ela vai ter uma relação de valores de quanto custa uma viagem com esse veículo. Então a tabela de frete é por classe de veículo. Fique atento que é uma tabela de frete para pagamento de viagem de agregado. Não é uma tabela de frete que você cobra do seu cliente, que seria a tabela de frete de cliente. Essa tabela de frete refere-se a uma negociação que você tenha, por exemplo, com um motorista agregado para fazer uma determinada viagem. Então você estabelece um contrato com um motorista e você vai falar, olha, eu te pago 10 centavos, por exemplo, quilômetro rodado, 5 centavos por cada entrega realizada. E da onde vem essa informação? Para você informar uma tabela de frete aqui, ela tem que estar previamente cadastrada. E vou frisar novamente, a tabela de frete para pagamento de agregado. Aonde está isso? Vou clicar em cadastro, agregado. Lembra que nós falamos que eu tenho que cadastrar todos os agregados se houverem aqui? Eu também tenho uma tabela de pagamento do agregado. Eu clico aqui em tabela e vou informar. O importante aqui para nós ilustrarmos o exemplo. Quanto eu pago de diária para um veículo da classe, por exemplo, nós estamos trabalhando com um furgão no nosso exemplo ali. Então, furgão. Então eu pago, por exemplo, R$100 a diária. Quanto que eu pago? 10 quilômetro rodado. E vou compondo uma série de configurações. Essa tabela aqui, depois, se você quiser, ela pode ser associada a todos os veículos que estejam na classe furgão. Esse tópico de tabela de frete de agregado, nós vamos abordar mais extensivamente no item agregado. Como o meu veículo é um frotista, eu não vou informar nada aqui. Ok? Vou deixar em branco a tabela. Agora eu vou informar a data de contratação. Data de contratação é a data que o veículo entrou na sua frota. Por exemplo, se ele tivesse entrado no dia 1 de 2013. Dei Enter. Data de desligamento. A data de desligamento é quando o veículo saiu da frota. Se você vendeu o veículo ou por algum motivo ele saiu da frota, você pode informar. Uma vez que eu informei a data de desligamento, o veículo não vai ser mais disponível para você fazer um conhecimento, para você fazer um manifesto. Mas ele vai ficar dentro do sistema para efeito de histórico. Próxima informação, o Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Aí você pode informar lá um número. Se ele tiver também uma tag sem parar, aonde ele navega com essa tag sem parar, você pode vir aqui e informar o número da tag sem parar. Se ele não tiver, você vai dar Enter e vamos seguir em frente. Observação. Se você quiser colocar alguma observação para esse veículo, aqui é o campo onde você pode escrever a observação. Tá? Você coloca a observação aqui, ó, e digita qualquer item de observação. Agora nós temos 3 parâmetros que são de um módulo adicional do Mantran para rastreamento do veículo através de celulares. Esse é um módulo adicional do Mantran, e se você quisesse rastrear o seu veículo, as viagens, aonde ele está, através de um celular, você informaria o número e-mail, que é o número que tem dentro do celular. Se você tirar a bateria do celular, você vai ver um número lá, como se fosse um part number, é o número e-mail, o DDD do celular e o número do celular. Este módulo é, como eu já disse, adicional no Mantran, e pode ser tido maiores informações no item rastreamento. Ok, uma vez que as informações estão preenchidas, eu vou clicar no botão incluir. Cliquei no incluir, ó, confirma inclusão, eu incluí o veículo e o veículo caiu aqui no meu grid. Dou um clique no grid, as informações estão aqui em cima. E assim você vai proceder para todos os demais veículos da frota que você queira cadastrar. As informações que são obrigatórias aqui, o Mantran vai te orientar. Por exemplo, se eu tentar incluir um veículo, então não tenho dado nenhum aqui, vou tentar incluir, ele vai falar, informa o código do veículo. Você vai lá e informa o código 2, por exemplo. Vou tentar incluir.
Ó, não tenho a placa. Ele vai lá e pede a placa. Então, se houver algum item que o Mantran precisa e que seja necessário ao Mantran, se você não informar, ele vai te lembrar e vai exigir que você informe o item. Ok? Muito bem. Este foi o cadastro do veículo.